Foi uma noite quente em julho de 1991. Em um carro de luxo, Thelma Wright e seus amigos chegaram ao Studio West, um bar no oeste da Filadélfia. Studio West não era um lugar que ela se sentia confortável. Estava sempre cheio de caras violentos e de gangsters brigando. Mas ela queria ingressos para shows, e este era o único lugar onde poderia consegui-los. Quando Thelma e suas amigas saíram do carro, uma multidão começou a sair para a rua. Houve um show no clube naquela noite que tinha acabado de terminar. Ela teve um mau pressentimento que não conseguia entender bem. Ela disse a seus amigos para entrarem e pegarem seus ingressos enquanto ela esperaria do lado de fora. Olhou à sua volta. Ela se destacava com os seus 34 anos e impecavelmente vestida do lado de fora de um bar cheio. Então ela ouviu um homem gritar. Ela olhou em volta e viu uma arma. Hey! Ela estava no meio de um tiroteio. Entrou em choque já que não conseguia se mover. Alguém a agarrou e a jogou atrás de uma lixeira. Ela sentiu o homem em cima dela, porque pensou que ele estava tentando protegê-la. Mas, quando ela levantou a cabeça, viu o cano de um revólver apontado diretamente para ela. Este é o nosso primeiro episódio sobre Thelma Wright, uma das traficantes de maior sucesso dos Estados Unidos nos anos 80 e início dos anos 90. Hoje, nós exploramos sua ascensão de uma simples adolescente para uma esposa do maior traficante de heroína da Filadélfia, até chegar a ser líder de seu próprio império de heroína. Agora vamos mergulhar na vida da rainha do crime, Thelma Wright. Foi em fevereiro de 1990. Ela e seus amigos estiveram no jogo All-Star da NBA em Miami, Flórida. Todos os grandes estavam lá: Magic Johnson, Larry Bird, Charles Barkley e muito mais. Thelma era uma verdadeira estrela, não do basquete, embora tivesse jogado durante anos. Ela estava no topo de um jogo bem diferente: o tráfico de drogas. Aos 33 anos, dirigia um império de heroína e cocaína que se estendia da costa leste a oeste. Ela tinha operações na Filadélfia, Pensilvânia e Los Angeles. Em um mês, costumava ganhar $400 mil. Com a inflação, isso seria quase o dobro hoje em dia. Nenhum luxo estava fora dos limites para ela, já que possuía 2 Mercedes-Benz. Seu filho Jackin ia para a escola numa limusine com um chofer. Ela vestia casacos de pele, festejava com celebridades e levava amigos em férias improvisadas. Durante o fim de semana, Thelma e suas amigas faziam compras nas boutiques de luxo mais finas de Miami. Alguns milhares de dólares eram um pequeno sacrifício pelo vestido ou brincos perfeitos. Moda e maquiagem eram alguns dos maiores prazeres da vida. Este era o estilo de vida de uma rainha. Ela não precisava nem mesmo sujar as mãos. Ela tinha homens que lhe enviavam as drogas, depois pegavam e enviavam o dinheiro de volta. Foi fácil esquecer que todo o seu império foi construído sobre sangue. Ela havia herdado o negócio de heroína de seu marido depois que ele foi assassinado em 1986. Ela foi apenas uma das muitas vítimas no submundo violento do tráfico de drogas. Mas, desde que nenhum sangue tivesse sido derramado em seus caros casacos de pele, ela não se importava. No final da viagem, ela ficou sem dinheiro. Deveria ter trazido mais para gastar. Então, milagrosamente, reconheceu alguém, um conhecido da Filadélfia. Ele também gostava de drogas e sabia tão bem quanto qualquer um que o que Thelma queria, ela conseguia. Ele emprestou à criminosa $2 mil para gastar. Ela teve sucesso porque ela sabia o que as pessoas queriam. E, em troca, teve uma vida de luxo e independência. Este estilo de vida já foi um sonho distante para a garota que cresceu em uma família de classe trabalhadora no sul da Filadélfia. Ela nasceu em 8 de agosto de 1956. Cresceu no que muitos chamavam de o lado errado dos trilhos, no sul da Filadélfia, Pensilvânia. Thelma e sua família eram negros, o que nos anos 50 e 60 significava tirar tudo o que você pudesse conseguir do mercado imobiliário discriminatório. Ela cresceu em uma grande família católica e tinha 2 irmãos mais velhos, 2 irmãs mais novas e um irmão mais novo. Seu pai tinha um emprego bem remunerado como supervisor em uma companhia elétrica e sua mãe ficava em casa com os 6 filhos.
mas a verdadeira paixão da família era o basquete. Seus pais eram ambos ex-jogadores de basquete no ensino médio. Seu pai era árbitro de uma liga comunitária e sua mãe treinava nas horas vagas. Na escola, Thelma também se destacou nos esportes, como basquete, softball e atletismo. Seu bairro, no sul da Filadélfia, não era o lugar mais seguro da cidade. Quase todos na vizinhança, incluindo seus pais, estavam envolvidos em jogos de azar ilegais. O jogo na Filadélfia foi imposto pela máfia italiana e pelas gangues de rua, que eram uma grande parte da identidade da cidade nos anos 50. Mas ao crescerem, ela e seus irmãos foram em sua maioria protegidos do perigo do crime organizado. Ela era uma criança um pouco mimada. Era a filhinha do papai que se metia em muitas encrencas. De acordo com seus irmãos, seu pai costumava dizer: se Thelma fosse um menino, ela estaria na cadeia. Mas quando ela não estava se comportando mal, era completamente leal à sua família. Sempre defendeu seus irmãos mais novos e não tinha medo de ninguém. Mesmo quando criança, sempre tentou acompanhar seus 2 irmãos mais velhos. Depois de terminar o ensino médio, em 1975, começou a trabalhar em períodos noturnos em um banco. Ela ainda vivia na casa de seus pais, mas passava o resto de seus dias festejando com os amigos. Ela tinha ido para a escola católica, mas quando saiu, seus amigos já tinham se convertido para uma religião diferente, a Nação do Islã. A Nação do Islã era um movimento religioso e político que combinava as crenças islâmicas tradicionais com o movimento pelos direitos civis. Na época, eles estavam lutando contra a discriminação e o racismo desenfreados que aconteciam nos Estados Unidos. Ela disse a seus devotos pais católicos que queria se converter e se juntar à Nação do Islã porque acreditava nos ideais da religião. E além disso, todos os seus amigos também faziam parte do movimento. Mas sua mãe ameaçou expulsá-la de casa se abandonasse o catolicismo. Então, ela nunca se converteu. Mas isso não a fez ser excluída. Ela tinha um grupo diversificado de amigos. Meninas de sua idade, homens mais velhos e até mesmo alguns membros da máfia negra. A máfia negra era uma organização criminosa semelhante à máfia italiana. Foi iniciada em 1968 por 3 homens da Nação do Islã e em meados dos anos 70 havia se tornado um verdadeiro sindicato do crime. O principal objetivo da máfia negra era ganhar dinheiro e mantê-lo nos bairros negros da Filadélfia. Eles faziam seu dinheiro através de jogos de azar, roubo e extorsão. Eles tinham territórios como qualquer outra gangue e cobravam impostos à força de qualquer um que operasse nesses lugares. Em 1975, a organização havia evoluído para o tráfico de drogas, violência, assassinato e intimidação. Mas Thelma não se intimidou com a máfia negra. Pelo contrário, ela se viu atraída por esses homens durões e mais velhos. Em 1975, quando tinha 19 anos em uma festa na Filadélfia, viu um homem do outro lado da sala que se destacava em seu terno caro e chapéu de feltro. Eles sorriram um para o outro e começaram a conversar. Seu nome era Malik e ele era cerca de 10 anos mais velho que ela. Thelma sempre se achou boa demais para meninos da sua idade. Ela queria alguém maduro, experiente e rico. E Malik certamente tinha dinheiro. Eles conversaram a noite toda na festa e logo depois começaram a namorar. Ele frequentemente a levava para Atlantic City e comprava coisas legais como casaco de pele, que era um símbolo de riqueza e estilo nos anos 70. Agora tinha seu próprio trabalho como secretária em um escritório do governo. Mas Malik a encheu com presentes que ela não podia pagar com seu salário. Passou um tempo até que ela descobrisse de onde vinha todo o seu dinheiro. Malik trabalhava no jogo dos números, aceitando apostas de outros e jogando ele mesmo. Neste trabalho, fez muitos inimigos na máfia negra. Um desses inimigos era um homem chamado Dave. Thelma o tinha visto pela cidade e o cumprimentou numa ocasião, mas eles nunca foram mais do que conhecidos. Até uma tarde de 1976. Ela estava assistindo a um jogo de basquete do lado de fora de uma escola. Ela não pensou em nada quando Dave e outro homem se aproximaram por trás dela. Dave perguntou como ela estava e assim respondeu que estava bem. Era uma conversa típica de bairro.
Mas então, ele pediu que ela fosse com ele a Washington, D.C. Thelma pensou que ele estava brincando. Afinal de contas, mal o conhecia. Mas então, viu o rosto dele e parecia bem sério. Dave a agarrou e a arrastou para o carro dele. Ela não gritou, apenas implorou para deixá-la ir. Dave estava dirigindo muito mal. Ele disse que queria matar Malik. Parecia estar louco. Ela sabia que era melhor se acalmar do que piorar a situação. Ela disse que seus pais a estavam esperando em casa e que, se não aparecesse, eles viriam à procura dela. Dave a conduziu sem rumo por cerca de 2 horas e, de repente, a deixou no sul da Filadélfia, não muito longe de sua casa. Ela não tinha ideia de qual era o problema de Dave, mas ficou furiosa. Ela sabia que Dave estava na máfia negra, então contou a um de seus amigos que estava na organização, um homem chamado Large. Large ficou chateado. Ele pediu desculpas a ela e lhe disse que falaria com Dave sobre isso. Depois disso, Dave nunca mais a incomodou. Ela nunca culpou Malik pelo incidente. No outono de 1976, quando Thelma tinha 20 anos, eles foram morar juntos. Mas o relacionamento deles logo mudaria para pior. Malik ficava fora por dias e usava seu tempo e dinheiro gastando, apostando, bebendo e festejando. Ele a deixava em casa sozinha e toda vez que chegava, eles discutiam. Mas ela nunca pensou realmente em deixá-lo. Pouco depois de morarem juntos, descobriu que estava grávida. Mas o fato de se tornar um pai não fez nada para frear os maus hábitos de Malik. Em junho de 1977, quando ela estava grávida de 6 meses, começou a sentir dor no estômago. Isso passou, só que mais tarde a dor piorou tanto que ela teve que ir para o hospital. Ela ligou para Malik e disse para encontrá-la lá. Ele não compareceu. Thelma estava sozinha quando entrou em trabalho de parto. Ela deu à luz a uma menina, que morreu depois de 15 minutos. Quando o Malik finalmente apareceu, não perguntou onde ele estava. Ela não ficou com raiva, apenas ficou muito abalada. Quando ela lhe contou o que aconteceu, Malik apenas disse: "Tudo bem, você pode ter mais bebês." Essa foi a gota d'água. Ela não suportava ir para casa com Malik. Ela terminou com ele e foi morar com seus pais. Durante algumas semanas, ela caiu em uma depressão profunda. Sem seu bebê e sem Malik, todos os planos para o futuro estavam arruinados. Mas ela ainda tinha sua família e amigos. Além disso, tinha seu trabalho de secretária. E havia um novo homem na cidade que estava começando a chamar a sua atenção. A seguir, veremos o que aconteceu quando ela conheceu o homem que iria mudar sua vida, Jackie Wright. Era o verão de 1977. Recentemente solteira, Thelma Brown começou a notar um homem dirigindo pela cidade em um lindo Cadillac conversível vermelho. Seu nome era Jackie Wright. Ele era um ex-membro da máfia negra que deixou a organização para trás para dirigir seu próprio negócio de tráfico de heroína. Como Malik, ele era 10 anos mais velho que ela. E como Malik, tinha dinheiro e estilo. Toda vez que ela cruzava com Jack, ele a convidava para sair. Ela recusou. Ela não queria outro namorado tão cedo após seu término. Mas se sentia atraída por Jack. E ele era implacável. Depois que a convidou para sair várias vezes, Thelma finalmente aceitou. O primeiro encontro deles foi em novembro de 1977. Depois disso, os dois nunca mais olharam para trás. Ela sabia sobre o tráfico de drogas e seu passado como membro da máfia negra, mas não tinha nenhum problema com isso. Como muitos de seus amigos, Jack tinha crescido pobre e precisava de uma maneira de sustentar seus irmãos mais novos. Ele era charmoso, dócil e parecia ter a cabeça no lugar. Além disso, havia deixado a máfia negra para fugir das constantes guerras com outras gangues. Era mais inteligente e seguro entrar no negócio das drogas sozinho. Ele era o cavalheiro perfeito. Ele se encontrava com Thelma depois do trabalho para levá-la para casa. Ele a levava ao cinema e a bons restaurantes. O relacionamento deles era bastante normal. Em comparação com Malik, Jack era o namorado ideal. Naquele inverno, ela se mudou da casa de seus pais para seu próprio apartamento. Era sua primeira vez vivendo sozinha. Ele a visitava e passava a noite com frequência.
Após alguns meses, o relacionamento deles foi formalizado. No início de 1978, ele a levou em uma viagem a Los Angeles. Ela nunca tinha estado em Los Angeles. Quando ela pousou, viu o céu azul, o sol e as palmeiras. O tempo estava perfeito. As pessoas estavam relaxadas. Era um mundo totalmente novo. Mas isso não foi apenas umas férias. Jack queria expandir sua operação de drogas para Los Angeles e ele tinha alguns amigos com quem queria discutir negócios. E assim, a levou para conhecê-los. Ela ficou impressionada com suas mansões, seus carros e seu estilo de vida. Essa foi sua primeira impressão sobre o que o mundo das drogas tinha a oferecer. Enquanto Thelma, Jack e alguns amigos estavam conversando, alguém puxou um saco de cocaína. Eles colocaram alguns na ponta de um canudo e o passaram ao redor do círculo de pessoas. Ela se sentiu deslocada, já que nunca tinha consumido drogas antes e também não queria. Jack sentiu seu desconforto e lhe tirou o canudo antes de chegar a ela. Ele disse a seus amigos que ela não queria. Ela gostou dessa atitude. Jack sabia o que ela queria. Ele não queria pressioná-la por nada. Ela estaria segura no mundo das drogas desde que estivesse com ele. Depois de sua viagem dos sonhos, ela estava de volta ao mundo real. Ela voltou a trabalhar como secretária. Ele continuou seu negócio de heroína na Filadélfia e deixou seu amigo Josh para cuidar das coisas em Los Angeles. Com suas conexões na costa oeste, Jack estava vendendo mais heroína e ganhando mais dinheiro. Mas isso também significava que ele estava recebendo mais atenção da polícia. Em meados de 1978, Jack e Thelma começaram a notar que carros da polícia os seguiam. Uma noite estava a caminho do casamento de uma amiga, ela passava para buscar alguns amigos e encontraria Jack por lá. Mas antes de chegar à casa de sua amiga, ouviu sirenes. Ela olhou no espelho retrovisor e viu luzes azuis e vermelhas piscando atrás dela. Em seguida, encostou ao lado da estrada e tentou pensar positivo. Ela mostrou sua licença e tentou cooperar. Mas isso não foi só uma parada de trânsito comum. Vários carros da polícia pararam e a cercaram. Um dos policiais disse a ela que tinha um mandado de prisão por vender drogas. Ela nunca havia vendido drogas na sua vida. Ela lhes disse isso, mas eles a algemaram e a levaram para a delegacia de qualquer forma. Ela pensou que eles poderiam tentar usá-la para chegar até Jack. Ela não tinha certeza se estava com raiva ou aterrorizada. A polícia da Filadélfia era conhecida por sua brutalidade contra os negros. Ela tinha ouvido as histórias sobre oficiais espancando e matando pessoas negras. E não tinha ideia do que iria acontecer na delegacia. Ela era inocente, mas poderia acabar na cadeia ou coisa pior. Quando chegou à delegacia, foi interrogada e forçada a se despir, até mesmo de sua roupa íntima. Ela fez o que lhe foi dito. Enquanto estava ali, podia ouvir as risadas dos policiais ao lado. Depois de 2 horas, finalmente foi autorizada a sair. Ela se afastou da delegacia tremendo de medo e também já tinha perdido o casamento de sua amiga. Ela foi direto para a recepção do casamento, mas sua noite já estava arruinada. Ela encontrou Jack e contou a ele tudo o que havia acontecido. Ele levou isso muito a sério e prometeu protegê-la. Mas depois daquele incidente, os policiais não desistiram. O casal ainda estava sendo perseguido pela polícia. Em uma ocasião, detetives até invadiram a casa de Jack procurando por drogas. Ele estava passando mais e mais tempo na casa de Thelma, tanto para seu conforto quanto para evitar a vigilância constante em sua casa. A polícia era apenas parte do problema. Pouco depois do interrogatório de Thelma, Jack saiu um sábado à noite para encontrar amigos e foi baleado no braço por membros de uma gangue rival. A bala atravessou o interior de seu braço, entrou em seu pulmão e atingiu sua garganta. Ele correu para o hospital. Sua condição se estabilizou, mas levou semanas até que pudesse falar novamente. Quando finalmente conseguiu, ele disse a Thelma que havia deixado $1.000 em seu apartamento e pediu que ela os guardasse. Ela concordou. Ela o visitava todos os dias, mas um fim de semana decidiu que precisava de uma pausa nos hospitais. Ela queria ir para Atlantic City com seu amigo, mas não tinha muito dinheiro.
Então decidiu levar a metade do dinheiro que Jack tinha deixado em sua casa. E como ele sempre foi liberal com seu dinheiro, ela não achava que isso seria um problema. Quando ele saiu do hospital, percebeu que o dinheiro não estava lá e ficou furioso, gritou e chorou. Ele estava completamente fora de si. Aconteceu que Jack tinha se tornado viciado em analgésicos enquanto estava no hospital e continuou tomando mesmo depois da sua alta. Meses depois, ele ficou mal-humorado e seu comportamento se tornou agressivo. Mas a parceira aprendeu a conviver com isso. Quando ele não estava sendo agressivo, era gentil, comprava seus presentes e a tratava como uma dama, exatamente como fazia antes de ser baleado. Mas o comportamento violento só piorou. Ele passou de gritar a dar tapas e bater nela. Ela colocava a culpa nos analgésicos e não nele. A gota d'água veio em 8 de agosto de 1979, no seu aniversário de 23 anos. Ela esperou fora de seu escritório depois do trabalho para Jack buscá-la, como sempre. Ela tinha certeza de que ele tinha algo especial planejado para a noite. Ela esperou e esperou. Mas quanto mais tempo esperava, mais longe suas esperanças ficavam. No final, acabou aceitando que ele não viria. Finalmente, o amigo dele, Bubbles, finalmente apareceu. Thelma ficou furiosa. Ela perguntou onde Jack estava. Bubbles disse a ela que ele estava na casa de um amigo e assim insistiu em ir até lá. Quando ela chegou na casa, viu Jack com seu grupo de traficantes. Ela se aproximou dele e perguntou por que ele não a buscou no trabalho. O homem estava nervoso, como sempre ficava depois de tomar os analgésicos. Ele disse que estava ocupado e queria vê-la mais tarde. Ela gritou na frente de todos os seus traficantes. E ele achou que isso foi desrespeitoso. Ela o lembrou que era seu aniversário, mas isso não parecia incomodá-lo. A briga se transformou em uma série de gritarias bem no meio dos seus negócios. Ele mandou ela ir para casa. Quando Thelma estava indo embora, se virou para dizer uma última palavra. Mas no momento em que ela se virou, Jack puxou uma arma, apontou diretamente para ela e apertou o gatilho. A bala atravessou a coxa dela e saiu pelo outro lado. Eles a levaram para o hospital e tiveram que operá-la. Ela não disse aos médicos que foi seu parceiro quem a atacou. Thelma teve muito tempo para pensar enquanto esteve no hospital. Seu primeiro namorado, Malik, a abandonou e não mostrou empatia quando seu bebê morreu. Seu segundo namorado tinha acabado de dar um tiro na perna dela. Ela justificou o comportamento de Jack e decidiu pensar que ele estava agindo dessa maneira porque ela o tinha irritado. Ele a mandou ir para casa, mas ela continuou gritando. Ele estava no meio de seus negócios e ela deveria tê-lo deixado sozinho. Quando se recuperou o suficiente para se restabelecer, disse a Jack que precisava de algum tempo longe dele para pensar. Ele pagou o bilhete do avião dela para voar para Los Angeles para visitar alguns amigos. Depois de 2 semanas em Los Angeles, ela se estabeleceu na Filadélfia e começou a passar tempo com Jack novamente. Ela ainda se culpava pelo tiroteio e se convenceu de que isso não voltaria a acontecer. No outono de 1979, Thelma e Jack mudaram-se para um apartamento juntos em Death Park, Nova Jersey. Ele pensou que eles estariam mais seguros lá. Na Filadélfia, gangues rivais estavam constantemente lutando por território. Jack era um homem de negócios independente. Ele não pertencia mais a uma gangue. Ele se manteve em seu próprio território, mas estava paranoico que se uma gangue maior o pegasse, ele não teria ninguém para protegê-lo. Jack negociava em seus bairros antigos na Filadélfia, que estavam a uma curta distância a pé de sua nova casa em Death Park. Enquanto eles estivessem fora da cidade, pensava que estariam seguros. Thelma ficou encantada com sua nova casa em Nova Jersey. Jack deu a ela dinheiro, presentes e férias. Mas em janeiro de 1980, alguns meses depois de se mudarem, ele disse que o relacionamento estava acabado. Ela ficou arrasada. A separação veio do nada e ele não lhe deu nenhuma explicação. Como sempre, ela culpava a si mesma. Mas ela já tinha sobrevivido sem um homem antes e poderia fazer isso muito bem de novo.
Ela conseguiu um emprego no departamento financeiro de um hospital e ficou na casa que ela e Jack haviam compartilhado. Ela se concentrou em seguir em frente como uma mulher bem-sucedida e independente. No entanto, ele voltou. Além disso, nunca lhe deu uma explicação sobre o porquê de ter terminado com ela. Ele nem mesmo pediu desculpas. Mas ela o amava tanto que não se importava. Ela estava apenas entusiasmada por tê-lo de volta. Em julho de 1980, 6 meses após a separação, os dois estavam novamente juntos. Ela permaneceu em seu emprego no hospital, que era um cargo temporário. Tudo se encaixou. Thelma tinha 23 anos. Logo, lhe seria oferecido um emprego fixo. Ela e Jack tinham sua casa e um dia eles poderiam até se casar. Depois de 9 meses, ela se encontrou com seu chefe no trabalho para perguntar quando se tornaria uma funcionária fixa. O chefe dela lhe disse que estava preocupado com a vida pessoal dela. Ele tinha ouvido rumores de que seu namorado era um traficante de drogas. Thelma não conseguiu ser uma funcionária fixa. Quando ela desabafou com Jack sobre essa situação, ele disse que não queria mais que ela trabalhasse lá, ou seja, que deveria desistir. E foi isso que ela fez. Naquele outono, Jack disse que era hora de ela voltar para a Filadélfia. Ela gostava de Nova Jersey e não queria sair. Mas se fosse Nova Jersey ou Jack, a escolha era óbvia. Antes que percebesse, ele começou a tomar todas as decisões para Thelma. E ela sempre teve uma maneira de justificar isso. Ele só permitiu que ela visse sua família, mas seus amigos não podiam entrar em sua casa. As coisas continuaram assim. Jack dizia onde ela poderia ir, o que ela poderia fazer e com quem ela andaria. Thelma o amava e sempre fazia o que dizia. Em 1981, aos 25 anos, ela ficou grávida. Depois que descobriu que estava grávida, os dois compraram uma casa em Nova Jersey. Mas Jack não permitiu que ela trouxesse amigos. Então eram apenas os dois em Nova Jersey. Ela não tinha nem mesmo um emprego para ocupar seu tempo. Portanto, estava completamente isolada. Em 19 de setembro de 1982, ela deu à luz a um menino, Jacqueline Lacey Wright. Ela achou que era hora de se casar, mas Jack continuou atrasando esse acontecimento. Finalmente, mais de um ano depois, ele pediu Thelma em casamento. Após 6 anos de namoro, eles se casaram em 3 de dezembro de 1983. Ela tinha 27 anos. Jack trabalhou no ramo das drogas com relativo sucesso, mas ele também era viciado em analgésicos, o que o deixou paranoico por ter sido preso ou traído por um de seus amigos. Ele estava frequentemente ausente de casa, deixando a parceira sozinha para cuidar do bebê. Sua paranoia a contagiou e às vezes ela adormecia enquanto olhava pela janela com uma arma na mão e seu bebê na outra. Como se isso não fosse estresse suficiente, ela logo descobriu que ele a estava traindo. Ela lavava roupa um dia quando encontrou um bilhete com os nomes e números de telefone de 3 mulheres em uma de suas meias. Thelma entrou na sala de estar e gritou com Jack. Ele a ignorou completamente e saiu pela porta da frente. Seu pedido de desculpas foi comprar uma loja de móveis para ela ter seu próprio negócio. Ela sempre lhe disse que era inteligente e que deveria ser sua própria chefe, ao invés de trabalhar em escritórios para outras pessoas. Ela nomeou a loja de Móveis Right Place e a abriu em setembro de 1985. Além de seu vício em drogas prescritas, Jack começou a usar cocaína no final de 1985. Ele se tornou ainda mais perturbado, abusivo e paranoico. Eventualmente, ele acabou conduzindo uma briga que o levou a se mudar completamente, indo para casa apenas uma vez a cada poucas semanas para ver Jacqueline. Enquanto isso, Thelma trabalhava na loja de móveis e cuidava de Jacqueline, de 3 anos de idade. Sua vida não pararia pelo antigo parceiro novamente. Em janeiro de 1986, Jack de repente disse que ela e Jacqueline teriam que se mudar para Los Angeles, onde estariam a salvo dos rivais e da polícia. Ele deu a eles um aviso prévio de alguns dias, e mesmo lá, não iria morar com eles. Ela tinha 29 anos. Ela não queria desestabilizar toda a sua vida, mas ele parecia bem sério. Ela não arriscaria colocar seu filho em perigo.
Alguns dias depois, partiu para Los Angeles. Assim, rapidamente fez uma vida para si em Los Angeles. Ela amava sua nova casa, seus amigos e o clima. Pela primeira vez em muito tempo, estava feliz. Depois de um mês, Jack disse que era seguro voltar para casa na costa leste. Mas ela não queria ir embora. Ela estava tendo um bom momento de sua vida. Ela se distanciou do parceiro e estava finalmente livre. Ainda assim, o dinheiro estava ficando apertado para os Wrights. O negócio dele não estava indo tão bem e Thelma não estava trabalhando em Los Angeles. Em março de 1986, eles venderam sua antiga casa em Nova Jersey e dividiram os lucros. Mas isso só pôde levá-los até certo ponto. Ela sempre adorou os luxos que o tráfico de drogas proporcionava. Ela trabalhou várias vezes ao longo de sua vida adulta, mas nunca ganhou tanto dinheiro quanto seus amigos e namorados traficantes de drogas. Sua sobrinha em Los Angeles tinha um namorado que vendia cocaína e era um negócio lucrativo. Enquanto seu dinheiro acabava, decidiu que era hora de entrar no negócio da cocaína. Os primeiros trabalhos foram simples. Ela dirigia para um ponto de encontro, pegava as drogas, as empacotava e as entregava a um traficante ou as enviava pelo correio. Ela só fez isso algumas vezes, mas cada vez que fazia, recebia alguns milhares de dólares por algumas horas de trabalho. Thelma gostava de ter seu próprio dinheiro, sendo independente de Jack. E era boa nisso. Ela passou despercebida, uma vez que era mulher e mãe. As traficantes de drogas femininas são frequentemente as últimas suspeitas. Mas ela não era a única mulher no ramo de drogas. Em abril de 1986, Jack, ainda morando na Filadélfia, trouxe uma mulher chamada Titia para ajudá-la a dirigir o lado de Los Angeles de seu negócio de heroína. Titia era uma mulher asiática mais velha que tinha passado algum tempo na prisão. Ela estava bem ligada ao negócio de heroína em Los Angeles e assinou contrato para ser a fonte de todos os traficantes de Jack em Los Angeles. Ela se tornou uma figura materna, já que Thelma não tinha muitos amigos naquele lado do país. Ele ficou na costa leste e Thelma ficou na costa oeste. Mas eles falavam ao telefone todas as noites. Jack sempre queria dizer boa noite ao seu filho Jackin. Uma manhã de agosto, ele a chamou e lhe disse que queria que ela se mudasse para Filadélfia. Agora que ela tinha tido um gosto de liberdade, não estava mais interessada em se reencontrar com Jack. Thelma desligou na cara dele, adiando a conversa com ele naquela noite, mas nunca ligou de volta. No dia seguinte, foi seu aniversário de 30 anos. Assim que ela acordou naquela manhã, algo a estava incomodando. Jack não tinha ligado na noite anterior e ainda não tinha ligado para desejar-lhe um feliz aniversário. Não foi como se esquecesse de ligar. Mesmo que ele estivesse zangado por causa da briga na manhã anterior, ele não deixava de dar boa noite para Jackin. Ela ligou para um de seus amigos na Filadélfia para ver se tinham notícias dele. O amigo não sabia nada sobre ele, mas tinha visto um jovem chamado Charlie com o seu carro. Isso logo aumentou a sua ansiedade, uma vez que o parceiro nunca deixou ninguém dirigir seu carro. Definitivamente havia algo de estranho acontecendo. Jack ainda era seu marido. Fossem eles separados ou não, então Thelma voou para a Filadélfia para descobrir o que tinha acontecido. Ela chegou na Filadélfia no dia seguinte. O amigo de Jack, Charlie, foi buscá-la no aeroporto. Charlie disse a ela que há 2 noites atrás, Jack entrou na casa de um velho traficante e nunca mais saiu. Ao invés disso, uma mulher disse a Charlie que Jack havia dito a ela para levar seu carro e que ele encontraria seu próprio caminho para casa mais tarde. Jack não faria isso. Eles foram para a delegacia de polícia. Em seguida contaram à polícia o que tinha acontecido. E eles seguiram ela e Charlie até a casa onde ele tinha sido visto pela última vez. Charlie e Thelma esperaram no carro enquanto a polícia entrava na casa. Momentos depois, um dos oficiais retornou. Ele disse a ela que Jack estava de fato dentro de casa, que ele estava morto. Assim, descobriu que Jack tinha entrado em uma disputa com um velho traficante que lhe devia dinheiro. Ela ficou horrorizada. Apesar de estarem afastados, ele ainda era seu marido e o pai de seu filho. E, sem ele, perdeu sua principal fonte de renda. Quando Jack morreu, ele deixou um monte de pontas soltas.
Havia um fluxo de drogas para continuar a circular e uma teia de conexões para realizar os pagamentos. Thelma nunca soube muito sobre seus negócios. Foi só depois de sua morte que ela percebeu exatamente quanto poder ele tinha no submundo. As operações de seu falecido marido eram muito grandes para serem descartadas. Alguém tinha que assumir o controle. E essa pessoa era a Thelma. Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. E para os apoiadores do canal, vão ter diversos brindes para vocês, meus amigos. Então, se você quer que esse conteúdo continue rolando, dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu, família! Era 1984, outro dia ensolarado em Los Angeles. Thelma Wright entrou pela porta do correio em Beverly Hills e encontrou uma longa fila de mulheres poderosas, usando seus saltos altos de grife. Isso seria uma longa espera. Atrás do balcão, ela viu seu pacote. Era uma caixa de papelão lisa com um pequeno rasgo na lateral. Dentro havia uma grossa pilha de notas de $100. Tinha $80 mil em dinheiro naquela caixa. Ela esperava por isso há semanas. Ela estava começando a pensar que seus traficantes de heroína na Filadélfia tinham fugido com o dinheiro. Ou pior, que a grana tinha sido apreendida pelo FBI. Ao invés disso, a caixa acabava de chegar nos correios. Agora, ela só tinha que pegá-lo antes que alguém suspeitasse de alguma coisa. Finalmente chegou à frente da fila. Ela sorriu, deu seu nome e disse ao funcionário que havia uma confusão na caixa de correio. Ela viu seu pacote ali mesmo, no outro lado do balcão. O funcionário foi até a caixa. Thelma prendeu a respiração quando ele o pegou, os dedos quase tocando no dinheiro que saía do rasgo do pacote. Mas ele não olhou duas vezes ao entregar para ela. Ela pegou seu pacote e entrou no seu conversível. Agora estava segura, pelo menos por enquanto. Era agosto de 1986, apenas alguns dias depois do seu aniversário de 30 anos. Ela ficou em frente ao espelho, tirou a sujeira de seu vestido preto, limpou suas lágrimas e colocou uma nova camada de rímel no rosto. Estava na hora de enfrentar o mundo. Depois saiu e caminhou na grama fria e molhada do cemitério, que agora era o lugar de descanso final de seu marido, Jack Wright. Tinham passado apenas alguns dias desde que ele foi morto a tiros em uma disputa sem sentido com um traficante de drogas que lhe devia dinheiro. Ela agarrou a mão de seu filho de 4 anos e o levou para colocar rosas na frente da lápide. O pequeno e simples cemitério estava cercado por amigos de Jack, traficantes e antigos parceiros de gangue. Ele se transformou numa lenda nas ruas da Filadélfia. Era a prova de que qualquer coisa poderia acontecer nesse tipo de trabalho. Ninguém está seguro, não importa o quão poderoso você seja. Thelma jogou a mão cheia de terra sobre o caixão de Jack. Ela tentou não chorar enquanto observava o caixão ser enterrado. Ela tinha que ser forte pelo seu filho Jack e, para isso, tinha que encontrar algum jeito. Após o funeral, voltou para casa e compartilhou com Jack e começou a arrumar suas coisas. Durante seus 9 anos juntos, o falecido marido tinha atirado, abusado e traído ela, deixando-a sozinha para criar seu filho. Nos últimos meses, eles estavam separados, vivendo em lados opostos do país. Mas nesta casa, as boas lembranças ainda estavam no ar. Enquanto fazia as malas, escutou uma batida na porta. Era um homem que ela reconheceu, um velho traficante de drogas que trabalhou para Jack durante anos. Ele estava ali parado com uma bolsa na mão, que em seguida entregou a ela. A bolsa estava cheia de dinheiro. Eram lucros vindos das drogas. Isso pertencia a Jack. E agora era de Thelma. O traficante disse à viúva que havia muitas pessoas contando com ela. Ele perguntou o que estava por vir. Ela não tinha ideia do que iria acontecer. Ela sabia que Jack tinha dirigido um império de heroína que ia da Filadélfia até Los Angeles.
e tinha visto os detalhes de suas atividades. Mas ela não estava no jogo. No entanto, poderia estar. Ela tinha visto como o negócio do falecido marido poderia ser lucrativo. Ela era inteligente e organizada, e já trabalhava há anos, antes mesmo de ter seu filho. Se Jack podia dirigir um império de drogas, ela também poderia comandar esse negócio. Através de todos os anos de abuso emocional de seu marido, tinha perdido um pouco da sua essência. Ela perdeu sua coragem, seu poder. Mas agora, com este saco de dinheiro em suas mãos, tinha uma chance de recuperar o controle. Buscando ajuda, procurou Titia, a fornecedora de heroína de Jack. Titia estava no jogo das drogas há muito tempo e estava bem conectada em Los Angeles. Thelma havia confiado nela durante seus últimos meses na costa oeste. Titia tornou-se sua mão direita, guiando-a através das partes do negócio que ela não tinha aprendido ao observar Jack. O primeiro passo a seguir foi recolher o resto do dinheiro do falecido marido. Este acabou sendo um processo muito complexo. Primeiro, Thelma era jovem que empacotava a cocaína de Jack. Ela estava guardando uma quantia de dinheiro que devia devolver a ele. Ela então levou aquela soma de dinheiro para o banco, onde Jack tinha alguém trabalhando para ele. Ela deveria trocar todas as notas pequenas por notas maiores. Mas o banco tinha sido roubado recentemente, então as notas grandes estavam em falta. Thelma teve que enviar o pacote de notas de 10 e 20 para a Titia na Califórnia. Não era o ideal, mas o dinheiro chegou lá sem problemas. Então, Titia preparava outro carregamento de heroína para os traficantes na Filadélfia, e todo o processo se repetiu. Era como dirigir qualquer outro negócio, mas com consequências mais perigosas se algo ruim acontecesse. Não está claro como os revendedores de Jack reagiram quando ela assumiu o negócio. Ela era inexperiente, nova nesse ramo, e além disso, era uma mulher. Mas a maioria deles trabalhava para ela de qualquer forma. Aparentemente, estavam felizes em continuar no negócio. A maioria deles, quero dizer. Em uma noite, nos dias após o assassinato de Jack, estranhos chamaram a mãe dela e disseram: "Thelma é a próxima." Thelma nunca descobriu quem era. Poderia ser um rival ameaçando-a por ter entrado no lugar do falecido marido, ou Dennis Rogers, o assassino de Jack, que ainda não tinha sido preso. Ela não ficou na Filadélfia para descobrir. Assim que pôde, se mudou para Los Angeles e viajou para a Filadélfia apenas para fazer negócios. Thelma e Titia se revelaram uma dupla de muito sucesso. Thelma tinha grandes instintos sobre as pessoas. Ela sabia em quem confiar e, talvez mais importante, em quem não confiar. Jack foi morto por um de seus próprios traficantes. Ela não ia cometer o mesmo erro, uma vez que só empregava revendedores que conhecia pessoalmente e que, de preferência, deveriam ser calmos e obedientes. Ela se manteve fora de problemas, manteve distâncias de seus revendedores e manteve sua carreira em segredo de todos em sua vida pessoal. Seus pais e irmãos viviam na Filadélfia, mas quando ia para lá a negócios, nem sequer lhes dizia que estava na cidade. Sua família sabia que Jack era um traficante de drogas. Se eles lhe perguntassem de onde veio todo o seu dinheiro, ela lhes diria que o falecido marido deixou uma grande herança quando morreu. Isso é tudo que eles precisavam saber. Para reduzir o tempo de viagem, ela administrou a maior parte do seu negócio através do correio, com drogas saindo e dinheiro entrando. O FBI e o DEA sempre foram uma ameaça, mas seu maior perigo era o Serviço Postal dos Estados Unidos. Um de seus irmãos trabalhou para o serviço postal. Se ele descobrisse o que ela estava fazendo, seria o fim de seu negócio. Pelo que ouviu durante o jantar, os carteiros eram bem sérios com seu trabalho. Ela tinha ligações próximas com o serviço postal. Uma vez seu pacote contendo $80 mil em dinheiro foi enviado acidentalmente para os correios de Beverly Hills ao invés do seu próprio correio. Mas ela sempre saía por cima. A criminosa teve uma sorte incrível. Isso ajudou que ela passasse fora do radar, sendo mulher e mãe. Assim, não se encaixava no perfil típico de um traficante de drogas. Ela tinha tanto habilidade quanto sorte. Foi organizada e cuidadosa. Além disso, adorava o trabalho, mas também gostava do dinheiro. Seu próximo passo foi descobrir como lucrar ainda mais. Antes da morte de Jack,
Thelma tinha ido a uma partida de boxe em Las Vegas, onde conheceu um homem chamado Dan. Ele era um traficante de cocaína da Califórnia, então ambos tinham amigos em comum em Los Angeles. Nessa época, ela ainda não era casada, então a relação nunca foi romântica. Mas eles trocaram números e eram amigos. Dan ligou para Thelma no final de 1986, alguns meses após a morte de Jack, e foi aí que ela teve uma ideia. Jack só tinha traficado heroína até então, mas o mercado de cocaína estava em plena expansão nos anos 80, e a criminosa viu o potencial disso. Ela perguntou a Dan se ele estaria interessado em se tornar seu fornecedor de cocaína. Até 1982, Miami era a sede do contrabando de cocaína, mas depois que a Força Tarefa Federal foi estabelecida lá, a base de Thelma em Los Angeles se tornou o novo centro por causa de sua proximidade com o México. E uma vez que isso ganhou reputação, as autoridades mudaram o foco mais uma vez. Na primavera de 1986, $500 bilhão de cocaína foram confiscados na maior apreensão de drogas da Califórnia. Mas, ao mesmo tempo que o negócio era perigoso, era também lucrativo. De acordo com um artigo do New York Times de 1982, um traficante poderia comprar 1 quilo de cocaína por $50 mil, dividi-lo e vendê-lo na rua por um valor 10 vezes mais alto. Havia riscos, é claro, mas como ela poderia deixar passar uma oportunidade dessas? Tudo o que tinha que fazer era seguir uma regra simples: não ser pega. A seguir, vamos explorar a entrada de Thelma no mundo do tráfico de cocaína. Agora de volta à história. Após a morte do marido de Thelma Wright em agosto de 1986, ela assumiu o império de heroína dele. Alguns meses depois, decidiu se envolver também com o comércio de cocaína. A cocaína foi muito rastreada por agentes federais, mas acabou sendo um risco que valia a pena correr. Logo depois que ela começou a traficar cocaína, não precisava mais se preocupar em como iria sustentar seu filho de 4 anos, já que estava ganhando mais dinheiro do que imaginava. No final de 1986, a criminosa decidiu passar uma semana em Las Vegas com algumas de suas velhas amigas da Filadélfia. Elas jantaram em restaurantes de 5 estrelas, fizeram compras em boutiques de luxo e jogaram em cassinos. Durante toda a semana, se deparou com um grupo de jovens que ela reconheceu da Filadélfia. Foi uma estranha coincidência que estivessem lá, ou talvez tenha sido o destino. Ela encontrou um dos homens e ficou muito animada e feliz. Sabia que tinha que se apresentar. Como ela tinha adivinhado, os homens eram todos da Filadélfia. Eram membros de uma gangue chamada Máfia Negra Júnior, ou JBM. Eles eram a nova encarnação da Máfia Negra, o grupo do qual seu falecido marido pertencia. O homem de quem Thelma gostava era Aaron Jones, que era conhecido por AJ. Ele era o líder da JBM. Ela e AJ não falavam muito. A criminosa nem sequer lhe contou sobre sua atividade com drogas. Eles seguiram caminhos separados e no final da semana ela estava de volta à sua vida normal em Los Angeles. Agosto de 1987 trouxe 2 coisas: o aniversário de 31 anos de Thelma e o primeiro aniversário da morte de Jack. Ela tinha estado tão ocupada com seus negócios e seu filho de 5 anos que mal tinha tempo para se lamentar. Para ajudar a esquecer essa dor, planejou uma luxuosa festa de aniversário no Four Seasons Hotel em Beverly Hills. Seus amigos e familiares voaram da Filadélfia para a grande festa. Alguns de seus amigos estavam bem conectados com celebridades. Entre os convidados estavam estrelas como Mike Bivins, do grupo R&B New Edition, e o comediante Robin Harris. A criminosa estava rodeada de atenção, mas mesmo assim tudo o que ela pensava era em Jack. Ela tentou se manter firme. Seu marido tinha ido embora, mas ainda tinha trabalho a ser feito. Ela faria 31 anos com graça, ambição e cautela. Naquele outono, Thelma estava na Filadélfia para negócios e se encontrou com amigos para jantar. Assim que se sentou na mesa, viu um rosto familiar no local: AJ,
o líder da JBM, que conheceu em Las Vegas um ano antes. Eles logo começaram a conversar. Agora que tiveram a chance de falar, acabaram percebendo muitas afinidades. Ela ainda se sentia atraída por ele, apesar de viverem em lados opostos do país. A conversa deles naquela noite floresceu uma relação de longa distância. Como a criminosa percebeu, AJ não era só um traficante de drogas. Ele era um verdadeiro chefe, o líder de uma das gangues mais poderosas da Filadélfia. A JBM controlava a maior parte do tráfico de cocaína no sudoeste da Filadélfia, arrecadando de 10 a 30 milhões de dólares por mês. AJ era um homem de negócios tal como Thelma e operava com cautela e diplomacia. Ele fez acordos para trabalhar com seus concorrentes, desde pequenos comerciantes de rua até a máfia italiana da cidade. E qualquer um que não quisesse cooperar era removido à força. Não está claro se Thelma trabalhou com a JBM para sua distribuição de drogas, mas ela com certeza se deu bem com a gangue. Seu relacionamento com AJ foi uma combinação perfeita. Em dezembro de 1987, 4 meses depois de seu relacionamento, ela convidou AJ para a festa de Natal de sua amiga na Filadélfia. Os dois entraram numa limusine, escoltados por carros cheios de membros da JBM. AJ foi cauteloso, tal como Thelma. Ele confiava nela, mas os membros de sua gangue não arriscariam deixá-lo entrar em uma armadilha. A dupla esperou na limusine enquanto os membros da gangue vasculharam o local para se certificar de que era seguro. Finalmente, os dois fizeram sua grande entrada. Todos os olhos estavam neles, o casal glamuroso com uma escolta de guardas misteriosos. Ela se agarrou firmemente ao braço dele, orgulhosa de ter alguém forte e confiável ao seu lado de novo. Nos próximos 2 anos, a criminosa se dividiu novamente entre os 2 lados do país, estabelecendo bases de operações em Los Angeles e na Filadélfia. Ela ainda preferia a costa oeste, mas valeu a pena passar mais tempo com AJ. Mas em 1989, a pressão aumentou na Filadélfia. A máfia da juventude negra, e especificamente AJ, estavam sendo observados por agentes federais. Seus assassinatos e tiroteios estavam fazendo manchetes, e era apenas uma questão de tempo até que a sorte deles acabasse. Quer Thelma estivesse trabalhando com a JBM ou não, isso definitivamente a deixou nervosa. Quanto mais perto eles chegavam de AJ, mais perto chegavam dela. Tal como temia, AJ foi preso em 17 de julho de 1989. Ele estava enfrentando uma vida na prisão com uma série de acusações de drogas, armas e assassinato. Esse foi o fim de sua relação com Thelma. Ela estava pronta para voltar para Los Angeles e deixar outro relacionamento perigoso para trás. Mas isso não aconteceria. Por causa da repressão policial, seus traficantes estavam preocupados com o envio de drogas e dinheiro pelo correio. Assim que ela se sentiu confortável em sua casa em Los Angeles, teve que voar para Filadélfia para receber seus lucros. Thelma estava administrando seu negócio através do correio há 3 anos, deixando seus traficantes fazerem o trabalho sujo enquanto ela tomava um banho de sol a milhares de quilômetros de distância. Mas agora, se queria manter as coisas circulando, tinha que supervisionar cada remessa pessoalmente. Toda a viagem foi exaustiva. Isso ocupou um tempo valioso e poderia estar com seu filho. Depois de alguns meses, no final de 1989, a criminosa finalmente cedeu e voltou para a costa leste em tempo integral. Se seus traficantes estavam muito assustados para enviar o dinheiro pelo correio, ela mesma o enviaria. Thelma se estabeleceu em Nova Jersey, onde morou com Jack anos antes. Era o lugar perfeito para ela. Tinha um estilo de vida suburbano confortável e era perto da Filadélfia para viajar a negócios. Tal como antes, os traficantes vendiam as drogas e lhes traziam o dinheiro. Mas ao invés de ir e voltar, enviava o dinheiro para a titia em Los Angeles. Titia mandava a próxima remessa de heroína para a Filadélfia com qualquer pessoa que a levasse, ou mesmo voava sozinha quando necessário. Valeu a pena o trabalho.
A criminosa tinha agora 33 anos e nunca teve tanto sucesso. Usando os lucros das drogas, abriu uma loja de roupas de luxo que pode ou não ter sido um jeito de lavar dinheiro. Ela também começou a produzir shows de comédia em boates da Filadélfia. Ela nunca explicou sua motivação para fazer isso, mas até mesmo uma rainha das drogas precisa de uma risada de vez em quando. Ela mandou seu filho de 7 anos, Jackin, para uma escola cara e bem conhecida. Todas as manhãs ele era escoltado para o jardim de infância em uma limusine. Até as apresentações de comédia estavam decolando. Em 1990, a boate onde sediou seus shows era muito pequena para acomodar as multidões que atraíam. Ela precisava de um espaço maior. Então foi a uma boate chamada Studio West, no oeste da Filadélfia. A boate não estava em uma parte chique da cidade. Na verdade, lá era sujo, escuro e sujeito à violência das gangues. Mas Thelma não era de evitar o perigo. Ela contratou 2 de seus melhores comediantes para se apresentarem lá como prova disso. Foi um fracasso. Quase ninguém apareceu. Alguém na plateia até tentou roubar dinheiro da caixa registradora. Mas algo de bom surgiu naquela noite. Na boate vazia e pouco iluminada, Thelma viu um rosto que logo reconheceu. Sua velha amiga Neirne. Elas se conheciam desde que eram adolescentes, mas não se viam há anos. Ela perguntou a Neirne o que tinha achado do show. Ela concordou que a falta de pessoas foi lamentável, mas achou que isso seria melhor em outra boate, em outra parte da cidade. A velha amiga procurava algo para preencher seu tempo e perguntou se ela precisava de uma parceira para gerenciar as apresentações de comédia. A criminosa geralmente preferia fazer negócios sozinha, mas essa era uma área em que sabia que precisava de ajuda. Elas se tornaram parceiras. As duas levaram seus shows de comédia para uma boate próxima à Universidade da Pensilvânia. Esse era o público que estavam procurando. Thelma finalmente começou a ganhar dinheiro legítimo. Enquanto isso, mudou sua loja de roupas para uma parte da cidade chamada Center City. Ela começou a ter todos os seus pacotes de drogas e dinheiro enviados diretamente para sua boutique. Durante anos, tudo foi bem, já que ela não estava mais preocupada com o serviço postal. Em 11 de julho de 1991, Thelma, com 34 anos, estava saindo com Neirne e alguns de seus outros amigos, muitos deles membros da JBM. Mesmo depois que AJ foi preso, continuou amiga do resto da gangue. Seus amigos queriam ingressos para um evento chamado Paz na Rua. Thelma vendia esses ingressos, mas já haviam se esgotado. Ela ligou para sua fonte de ingressos e disse que iria à boate Studio West mais tarde naquela noite e queria encontrar com ele lá. Quando ela e seus amigos chegaram na boate, um show tinha acabado de terminar. As pessoas estavam saindo de lá e entrando no estacionamento. Ela não queria entrar no meio desse caos de pessoas. Então esperou do lado de fora enquanto seus amigos entravam para pegar seus ingressos com o fornecedor. O que a criminosa não sabia era que havia outro membro da JBM chamado Red dentro da boate. Mais cedo naquela noite, ele havia entrado em uma discussão com um membro de uma gangue rival. Agora, com um monte de membros da JBM no final do show, parecia que Red tinha chamado eles para apoiá-lo. A gangue rival tomou isso como um sinal para se preparar para uma luta. Enquanto Thelma estava do lado de fora, Red gritava ameaças ao seu rival. Ela o conhecia e tentou perguntar a ele o que estava acontecendo. Mas antes que conseguisse chamar sua atenção, ele puxou uma arma e apertou o gatilho. Ela estava no meio de uma briga de gangues. Ela ficou congelada, em estado de choque. Um de seus amigos a agarrou e a jogou atrás de um lixo. Ela manteve suas mãos sobre os ouvidos para não escutar os tiros. Fora isso, não conseguia ver nada, mas só podia imaginar o pior. Assim, imaginava seus amigos sendo mortos. Ela sabia que os tiroteios aconteciam no mundo das gangues, mas nunca pensou que isso iria acontecer com ela. Até agora, nunca havia visto a violência tão de perto. Ela lembrou de seu filho de 8 anos em casa com uma babá e esperava com todo o seu coração que pudesse chegar viva em casa. Ela não podia deixar Jackin órfão. O amigo de Thelma se levantou para assistir ao tiroteio.
Ele disse a ela que Neir estava caída no chão. Thelma virou sua cabeça para olhar, mas acabou ficando cara a cara com um revólver de cano duplo. Ela tremeu. Ela sabia que não devia olhar para o rosto do sujeito. Se ele soubesse que ela poderia identificá-lo, certamente a mataria. A criminosa implorou para não ser morta. Assim fechou os olhos, se preparando para o pior. Mas quando os abriu, percebeu que ele tinha ido embora. Ela ouviu o som de um último tiro ao virar a esquina. Thelma rastejou ao redor do lixo. Neirne estava deitada no chão em uma poça de sangue. Ela estava morta. Thelma ficou ali, tremendo e gritando, com os cadáveres espalhados pelo estacionamento. Mas quando Jack tinha sido morto, ela não o tinha visto. Não tinha visto seu corpo ensanguentado daquela maneira. Um amigo a agarrou e disse que ela tinha que entrar no carro. Enquanto se afastavam, observava a carnificina que deixavam para trás. Essa foi a colheita que seu império de drogas semeou. A seguir, vamos ver o que fez Thelma finalmente desistir do seu título de rainha das drogas. Agora, voltando à nossa história. Após o tiroteio no Estúdio West, em julho de 1991, Thelma Wright ficou deprimida. Ela desenvolveu transtorno de estresse pós-traumático e estremeceu a cada barulho alto. Depois fechou sua loja de roupas. Ela deveria ajudar a planejar o casamento de seu irmão, mas não podia sair de sua casa. A criminosa se perguntava como tinha se metido nessa confusão. Ela poderia ter morrido naquela noite e sua família não saberia o que tinha acontecido. Ela ganhava muito dinheiro, mas valia a pena perder a sua vida? Pela primeira vez, viu com clareza que esse estilo de vida só podia terminar de duas maneiras, na cadeia ou na cova. Eventualmente, Jackie começou a notar a depressão da mãe. A criança de 8 anos se deitava ao lado dela na cama e perguntava se estava tudo bem, mas ele não sabia como ajudá-la. Thelma percebeu que tinha que se recompor por causa de Jackie. Ela se recuperou lentamente e voltou à sua vida normal. Nas semanas após o banho de sangue e sua fonte de cocaína, Dan foi preso por agentes federais. Parecia que as paredes finalmente estavam se fechando em torno dela. Ela estava hesitante em continuar com o negócio, mas não conseguia desistir do dinheiro. Logo depois, sua fonte de heroína, Titia, enviou um pacote de drogas de Los Angeles. Como sempre, enviou para seu traficante, Fats. Thelma lembrou a Fats que se o pacote não chegasse a tempo, ele não deveria ligar para o serviço postal de jeito nenhum. Ela havia dito a ele 100 vezes, mas agora que Dan havia sido preso, não queria que ninguém corresse riscos desnecessários. O pacote não chegou. Fats falou com ela. A criminosa tentou acalmá-lo e lembrou de não ligar para os correios. Mas o traficante foi impaciente. Assim que eles desligaram o telefone, ele ligou para os correios e pediu que rastreassem seu pacote. O pacote chegou alguns dias depois, mas não foi deixado pelo carteiro habitual do traficante. Ao invés disso, foi entregue à sua porta por um agente do FBI. Fats foi preso. Thelma tinha construído seu negócio em torno de pessoas que eram calmas e cuidadosas. Mas agora, até mesmo seus distribuidores mais confiáveis estavam nervosos e imprevisíveis. Ela continuou no negócio apesar disso. Obviamente havia problemas, mas nada apontava em sua direção. Assim, confiou em Fats para manter sua boca fechada. Então, em agosto de 1991, recebeu uma ligação de Karen, a dona de um salão de cabeleireiro que estava ao lado de sua antiga loja de roupas. Ela disse à criminosa que alguns inspetores do correio haviam passado por lá e eles estavam perguntando sobre a dona da boutique. Seu pior medo estava virando realidade. O serviço postal estava em cima dela. Era apenas uma questão de tempo até que o FBI ou a DEA chegassem. Thelma teve que sair do jogo. Ela viu isso com muita clareza. Ela não podia esperar para ser presa ou morta. Prestes a completar 35 anos, estava pronta para recomeçar sua vida. Ela ligou para a Titia para lhe dar a notícia. Titia entendeu. Ela concordou em permanecer em contato enquanto amarravam todas as pontas soltas. Mas essa foi a última vez que Thelma falou com ela.
2 semanas se passaram sem outra ligação. E titia costumava ligar regularmente, às vezes só para conversar. A última vez que não teve notícias de alguém com quem ela costumava falar foi quando Jack foi morto. Ela estava esperando que talvez titia tivesse sido presa. Isso ainda seria ruim, mas melhor do que morrer. Ela andou até uma cabine telefônica na esquina, já que não queria ligar para a titia de seu telefone fixo, caso estivesse sendo vigiada por agentes federais. A sobrinha de titia, Ashley, atendeu o telefone. Ela disse que titia estava morta. A polícia a encontrou junto com 2 de seus associados. Thelma tinha perdido seu marido, sua amiga Neir e agora a titia, que era como uma mãe. Tudo que lhe restava era ela mesma e seu filho. Quaisquer dúvidas que pudesse ter sobre como sair do jogo das drogas tinha desaparecido. Em agosto de 1991, depois de 5 anos de administração de um império de cocaína e heroína que ia da costa leste a oeste, Thelma Wright decidiu jogar a toalha. Ela tinha ganho $400 mil por mês no auge de seu sucesso. Agora não tinha ideia de como iria sustentar seu filho, mas ia tentar sua sorte com um trabalho seguro e legítimo. Em seus 5 anos de tráfico de drogas, nunca foi presa, seriamente suspeita ou mesmo acusada de ser uma criminosa. O mais próximo que ela chegou foram alguns encontros difíceis com o serviço postal. Seu perfil a permitiu fazer o que a maioria dos chefões e rainhas do crime não conseguem: sair do negócio viva e livre. Ela simplesmente se afastou e deixou seu império nos ares. Seu fornecedor de heroína estava morto. Seu fornecedor de cocaína estava na cadeia. Seus traficantes de rua teriam que se dissipar ou escolher outra pessoa para assumir o controle. Depois de deixar o negócio de drogas, ela continuou vivendo na Filadélfia. Também começou a trabalhar para uma organização sem fins lucrativos, onde administrava apartamentos para mães solteiras que lutavam contra o vício em drogas e álcool. Parece que esse trabalho foi uma maneira dela se redimir de seus pecados. Thelma sabia que seu tempo no negócio das drogas havia afetado a vida de viciados e membros de gangues rivais da forma como havia afetado seus próprios amigos e associados. Sua família, incluindo o filho, não sabiam que ela era uma traficante de drogas, até que publicou sua autobiografia em 2011. Até então, o Estatuto de Limitações de seus crimes já havia passado, então não podia ser presa. Agora ela viaja pelos Estados Unidos como uma oradora motivacional dedicada a evitar que os jovens cometam seus mesmos erros. Normalmente, traficantes terminam suas carreiras como criminosos procurados, com seus nomes estampados no noticiário. Mas Thelma ficou 1 década sem ninguém suspeitar que ela era mais do que uma mãe solteira trabalhadora. Talvez os criminosos mais perigosos sejam os que operam bem debaixo de nossos narizes. Nós nunca saberemos quantos traficantes ascenderam e tiveram sua queda sem serem pegos. Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. E para os apoiadores do canal, vão ter diversos brindes para vocês, meus amigos. Então, se você quer que esse conteúdo continue rolando, dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu, família!